Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é T.C. Oaks, autor do Filho da Queda, o Herege. Bom, na verdade, neste exato momento eu ainda não sou o autor do Filho da Queda, o Herege, porque o livro não está pronto. Pois é, eu estou na minha segunda revisão e como muita gente aí tem a ideia de escrever livro, alguns amigos até já me perguntaram como é que eu fiz, como é que eu comecei. Então eu decidi montar esse diário de bordo para explicar para vocês um pouco como é que é esse processo de criação literária. Dividir com vocês um pouco também toda essa loucura que é, toda a ansiedade que é, a maluquice que é preparar um livro, por exemplo. Você perguntar para mim agora, pô, você tá com o livro pronto? Tô, mas não tô. O livro está na segunda fase de revisão. Vou conversar sobre isso melhor ainda mais para frente. É um processo demorado, é um processo que dá muita ansiedade, mas é um processo também muito bom. Tô em um livro, tenho uma ideia na minha cabeça e tô pensando em fazer um livro. Como é que eu começo? Primeira coisa, regra número 1, senta, escreve, beleza? Não tem como um livro sair antes disso. Não espere uma inspiração, não espere um raio divino, não espere uma musa surgir na sua vida, porque nada disso vai fazer você ter um livro. Um livro é 1% inspiração, 99% trabalho puro e braçal, beleza? Isso é a coisa número 1. Ah, T.C. Oaks, mas eu acho que eu não escrevo muito bem. Dane-se, cara. O importante é, escreve, entendeu? Você vai melhorar, você vai treinar. A escrita é que nem academia. Primeiro dia que você chegar lá numa academia, você não consegue puxar nenhum peso. Depois que você treina, você vai melhorando. É uma arte, como toda arte, ela tem que ser lapidada, ela tem que ser polida. E não tem história, entendeu? Ou você senta e escreve, ou você senta e escreve, tudo bem? Ah, mas como é que eu faço? É exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Primeira coisa, você vai ter que ler muito, vai ter que ler até cansar e vai continuar lendo. O que você vai ler? O que você gosta de ler e o que você gosta de escrever. É isso que você vai ler. Porém, vai ter alguns guias aí que vão poder te ajudar. Eu vou falar 3 guias, ok? 3 livros que pra mim foram fundamentais. São pessoais sim, ok? São os livros que eu li. São meus livros de cabeceira e foram os que me ajudaram a me tornar um escritor, ok? Eu vou começar falando pra vocês desse aqui, da Prose, ok? Como ler para ler como escritor, Francine Prose, da editora Zahar. Não tô ganhando nenhum jabá por isso, ok? O que é legal nesse livro? Ele fala sobre uma técnica chamada close reading. O que é close reading? Leitura próxima seria uma tradução assim, leitura atenta, tudo bem? A gente tá muito acostumado a ler. Se você escreve, você possivelmente lê. Mas a gente lê como leitor, a gente não lê como escritor. E há uma grande diferença nisso. Eu quero que você pense, por exemplo, agora, usando de exemplo, pensa um cineasta tipo Spielberg assistindo o filme de um Kubrick, por exemplo, okay? Que é um mega diretor, pra quem não conhece aí dos tempos antigos e tal, não sei o quê. Você acha que ele vai assistir um filme como a gente assiste? Entendeu? Ou você acha que ele vai olhar onde ele colocou a câmera, o que ele fez, etc e tal, pra fazer de diferente, ou coisa do tipo? Tipo, você assistiu um vídeo de um youtuber que tá, um gamer que tá mostrando o walkthrough do jogo, entendeu? Pra entender como o cara joga, é isso que você vai fazer na hora de você ler um livro. E quem vai te dar esse walkthrough é exatamente a Prose, ok? Ela começa falando de elementos simples, como parágrafo, como vírgula, ponto, frase, personagem. E você começa realmente a ter uma análise muito legal de coisas além da arte da escrita por trás da história. Porque, pra mim, pelo menos, você tem que ter 2 coisas para contar uma boa história. Um é ser um narrador habilidoso. Eu não estou falando aqui que o teu narrador é habilidoso, mas você tem que ser um storyteller, ok? Um contador de histórias. Você tem que contar uma história boa, tudo bem? É só você pensar um pouquinho nos contos todos da Disney, cara. Por que o negócio é bom? Porque os irmãos Grimm contavam uma boa história desde o começo e o Disney é um ótimo contador de história e adaptou. Por isso que os clássicos do Disney, uma criancinha que nascer agora ou daqui a 20 anos, vai assistir a Branca de Neve, vai curtir a Branca de Neve, vai achar legal, porque a história é a história, entendeu? Uma boa história é uma boa história. Tudo bem? Então isso é uma coisa importante. A segunda coisa é a ferramenta necessária. Qual é essa ferramenta? É a sua habilidade escrita. Então você precisa saber fazer, ter essa habilidade escrita.
tudo bem? Mas isso você treina, legal? Leia, leia. Ah, mas eu não gosto desse tipo de literatura, o problema é seu. Leia, ainda assim. Por quê? Porque você não vai estar lendo para se divertir, você vai estar lendo porque você vai estar estudando. Você vai ver como um cara, por exemplo, ah, eu não gosto de Machado de Assis, leia Dom Casmurro com outros olhos, entendeu? Leia Dom Casmurro pensando, por exemplo, só para você ter uma pegada assim do que eu estou falando, que o cara consegue o tempo inteiro deixar na dúvida a traição pelo simples fato de ter escolhido o Bentinho para contar a história. Foi uma escolha do Machado, entendeu? Que mudou tudo. Se fosse a história contada pela Capitu, você já saberia se ela traiu ou não. Se fosse, sei lá, por qualquer outra pessoa, já teria outros indícios. Quando ele coloca o Bentinho, ele sacaneia o leitor. Por quê? Porque o Bentinho é ciumento, é doido e é neurótico. Então, ele aproveita isso. E essa é a jogada de mestre do Dom Casmurro, entendeu? E é legal você analisar, por exemplo, como ele faz isso. Ah, o filho do Bentinho é igual o melhor amigo dele? O Bentinho acha. Entendeu? O Bentinho acha isso. Ninguém em nenhum momento fala se é parecido ou não. Esqueci o nome do amigo, mas tudo bem. Depois eu coloco uma legenda do nome do amigo do Bentinho. Tá bom? Isso é o importante que eu acho muito legal da prose. Outro cara é esse aqui, James Wood. Como funciona a ficção. Esse cara aqui é um monstro, um crítico extremamente bom e tudo mais. Ele tem uma linguagem super simples. E uma coisa que eu gosto muito aqui, que ele faz e a prose faz também, é que, por exemplo, ele pega um autor que ele está tocando no assunto e ele fala, descreve sobre esse ator, você fala, nossa, o cara deve ser legal, né? Como é que eu vou achar um livro desse cara? As cenas que ele fala estão aqui. E aí ele faz você ler essa cena, explica, aí ele vem e explica a cena e te mostra os detalhes. Ele foca no personagem, ele foca na cena em si, na introdução, em, entre aspas, como você posicionar a câmera do seu narrador. Então é muito legal isso, tá bom? E finalmente, o outro que eu vou falar pra vocês, que é pra mim de todos o melhor, ok? E eu falaria assim, se você realmente está pensando em escrever, mas ainda não escreveu o livro, leia ele e segue as instruções dele e aí a partir daí vai ser feliz. Esse é mais fácil de achar, porque até lançamento, que é o Stephen King sobre a escrita. Cara, tudo de bom e um pouco mais, ok? Primeiro, Stephen King, ok? Então acho que não tem muito o que dizer sobre isso. E a experiência pessoal dele. Não é nada demais, não é um estudo blá blá blá. É simplesmente um dos maiores escritores do mundo falando, é assim que se escreve. Então, de boa, vai atrás disso porque é muito bom, ok? Esse livro aqui é fantástico, conta a história dele, uma história que eu não conhecia, por exemplo, eu gostei ainda mais de Stephen King depois disso, entendeu? Como pessoa, como autor, eu paguei muito pau pro autor, achei ele fantástico. Então, eu acho realmente muito bom. E além disso, ele vem e te dá as dicas e de como fazer, como produzir um livro, que horas fazer a revisão, quando fechar a porta. Isso é uma coisa que a gente vai ter que conversar bastante, o que é fechar a porta para o mundo exterior e ficar focado realmente no seu livro. E quanto tempo você deveria dedicar e tudo mais. Nesse sentido, eu vou abrir um parênteses aqui. Porque você pode falar assim, poxa, eu tenho 1 hora para me dedicar ao meu livro. Não é o suficiente? É o suficiente, sim. Desde que naquele momento em que você dedicar essa 1 hora ao seu livro, seja a hora do seu livro, cara. Se você precisa desligar celular, se você precisa sair de casa, fazer... Que nem a Kay Rowling, que pegava o bloquinho de notas dela, ia para um café, porque a vida dela era um inferno. Você vai ter que fazer isso. Você tem que entender uma coisa, você vai assumir um vínculo entre você e a sua história. E isso vai ter que ser um pacto sagrado, entendeu? Que só você vai respeitar. Porque não adianta, cara. Você decidiu ser escritor, ninguém vai acreditar em você. Você tem que acreditar que você é um escritor, tudo bem? Esse é o primeiro passo. Quem faz um escritor é o escritor. Quem faz um autor é o autor. Não é ninguém mais, não é o público, não é ninguém, é o autor. Então isso é importante para você ter em mente, tudo bem? Então fica aí. Stephen King, Suma das Letras, ok? Livro excepcional, fantástico. Francine Prose, para ler como escritor, ok? Da Zahara Editora. E Como Funciona a Ficção, do James Wood, ok? Aproveitem, leiam, devorem. E além disso, você vai pegar todo o livro que você gosta e outra coisa você vai fazer, ok? Você vai escolher... Você deve ter um autor favorito. Depois que você dá uma lida, principalmente na prose, você vai começar a estudar o seu autor favorito, tá?
Começa a conhecer ele, começa a conhecer o autor. Não simplesmente o cara que escreve o livro que você gosta. O que ele faz? Qual é a diferença dele? Etc e tal. O meu autor favorito, por exemplo, é o Bernard Cornwell, ok? Ele escreveu uma porrada de livros, mas os mais famosos, eu diria, é exatamente a saga do Uhtred, tá até um seriado, que é o Trono Vazio, ok? E principalmente o meu favorito de todos, essa aqui é uma versão clássica já, acho que é a primeira edição, inclusive, do Rei do Inverno, As Crônicas do Arthur. By the way, melhor história do Rei Arthur de todos os tempos. E ele tem algumas características típicas. Primeiro, obviamente, ele é um romancista histórico, então ele faz uma pesquisa muito legal e tudo, tanto que tem muitas notas históricas e tudo mais. Mas a maneira que ele escreve, a maneira que ele quebra os parágrafos, a maneira em que ele consegue criar expectativa para o leitor e principalmente a maneira, o humor ácido que ele usa é muito bom. Então é o tipo de coisa que eu analiso antes de usar. O meu outro escritor favorito, obviamente, é o Tolkien. E ele foi uma grande influência para mim, inclusive no meu livro, principalmente o Silmarillion. Eu estudei muito, inclusive, alguns detalhes do livro, algumas maneiras dele conduzir a narrativa para usar no meu livro. Então é o tipo de coisa que eu faço, é o tipo de coisa que eu acho que você deveria fazer. Cuida, estuda o seu escritor. Sim, no começo talvez você se sinta até fazendo uma cópia dele, mas isso não importa. A partir daí talvez você ache seu estilo. E se você já tem o seu estilo, tenta identificar escritores que têm um estilo parecido com o seu, de escrita, não necessariamente de tema. Às vezes você pode ter um tema completamente diferente, mas a mesma escrita. Estuda o cara, vê o que ele faz de diferente de você, que torna ele um cara animal, entendeu? E tente se tornar animal também. Isso é muito importante. Você está começando essa jornada, você tem que entender que você está buscando uma jornada por excelência, ok? De contar a melhor história e contar ela da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível de se contar essa história é aprender a escrever bem. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre o começo verdadeiramente do desenvolvimento do romance, como é essa pegada, o que fazer, o que não fazer e tudo mais. E se você gostou, deixa o seu like aí embaixo, tá bom? Compartilha também esse vídeo aí com seus amigos. E eu espero ver você no próximo, tudo bem? Até mais, galera!